Uma nova descoberta põe fim a uma mentira que pode estar prejudicando a minha pescaria e a tua também. O que eu vou te revelar agora nesse vídeo é um tema que já causou muita discussão entre os pescadores e olha, já causou até confusão também. O tema polêmico de hoje é a pressão atmosférica. E eu não vou mentir para você não. É claro que me dá um certo medo falar de um assunto que é tão polêmico e que pode gerar confusão. Mas eu tô me arriscando aqui por você porque eu preciso trazer essa informação até você. Então o que você tem que fazer para retribuir isso é ir aqui embaixo do vídeo agora, já nesse momento, e clicar no joinha. Então já vai lá e já clica no joinha e bora pro vídeo. Uma mentira contada pode prejudicar muito a nossa pescaria, como por exemplo recentemente que a gente aprendeu que a ração de vaca não pode ser usada na pescaria porque ela tem aquela tal da ureia pecuária e isso faz mal para os peixes. Mas e a pressão atmosférica? Durante todos os anos, durante muitos anos na pescaria, foram divulgadas muitas informações a respeito da influência da pressão atmosférica na pescaria. E no meio dessas muitas informações, uma grande mentira foi espalhada. Você está prestes a descobrir toda a verdade. Na verdade é mais do que isso, você está prestes a saber tudo sobre a pressão atmosférica. Mas caso você ainda não me conheça, eu sou o Eli do Pesca e Prosa e eu trouxe esse tema aqui para o canal porque eu tô aqui para ajudar você a pegar mais peixes. E então para começar a melhorar a tua pescaria de verdade mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer agora, nesse momento, é ir aqui embaixo desse vídeo e clicar no botão inscrever-se. Clica para se inscrever aqui no canal e vai do lado, clica no sininho e ativa todas as notificações que eu vou ajudar você a pegar mais peixes. Mas afinal de contas, o que é a bendita pressão atmosférica? E como que essa pressão atmosférica interfere na pescaria? A pressão atmosférica é a força do ar exercida sobre a superfície terrestre. Em outras palavras, para você entender bem, é como se a atmosfera desse um abraço na Terra, mas sem apertar muito. E ela influencia diretamente nos rios e represas de água doce, porque a pressão que o ar exerce sobre a terra também é exercida sobre a água. Então uma pressão atmosférica maior pode fazer o nível da água de uma represa ou de um rio subir um pouco mais e uma pressão atmosférica menor faz esse nível de água recuar, voltar um pouco mais para trás. Então se você quer saber se o nível da água lá do rio ou da represa que você pesca vai subir ou vai descer, é só você acompanhar a pressão atmosférica. Se ela estiver alta vai subir, se ela estiver baixa vai descer. Claro que eu vou te explicar também como acompanhar a pressão atmosférica, mas o que a pressão atmosférica interfere diretamente na pescaria? Como que ela interfere na pescaria? E qual é a mentira que foi contada aí durante todos esses anos? Bom, vamos lá que eu vou te explicar. Imagina você que os peixes são como adolescentes mimadinhos que só comem se o clima estiver perfeito. Se a pressão atmosférica tiver um pouquinho diferente do que eles preferem, eles simplesmente ficam emburradinhos e param de comer, param de morder a isca. E é justamente aqui que entra a primeira mentira que é contada sobre a pressão atmosférica, ou na verdade, meia verdade. Desde sempre o que se costuma ouvir de forma bem generalizada é que pressão X é boa para pescaria, pressão Y é ruim para pescaria. Mas na verdade isso não pode ser generalizado, porque pressão alta pode ser boa para algumas espécies e ruim para outras. E pressão baixa também pode ser boa para algumas espécies e ruim para outras espécies. Então a influência da pressão atmosférica é diferente em cada espécie de peixe. E eu aposto que você não sabia disso porque eu também não sabia. Se você sabia, já comenta aqui embaixo que você sabia ou que você não sabia, que eu quero saber o que você está aprendendo aqui nesse canal. Então, como a influência da pressão atmosférica é diferente em cada espécie, eu separei 4 pontos para você descobrir qual a influência da pressão atmosférica nas tilápias. E no último ponto, eu vou revelar para você qual é a mentira que contaram pra gente esse tempo todo e, finalmente, qual é a verdade a respeito dessa mentira, né? Então vamos então para o primeiro ponto, que é o seguinte: a pressão atmosférica ela pode causar uma grande influência nos peixes por conta da quantidade de oxigênio que é diluído na água.
água. Quando a pressão atmosférica sobe muito, ela faz uma compressão de oxigênio na água, aumentando a oxigenação da água. Isso vai interferir diretamente no comportamento de algumas espécies, principalmente os predadores. Conforme a água fica mais oxigenada, isso acelera o metabolismo dos predadores e faz com que eles saiam à caça, que eles caçem mais. Porém, a oxigenação da água não faz a menor diferença para a tilápia. Ela não precisa, não depende de uma maior oxigenação ou de uma menor oxigenação. Então o primeiro ponto é esse, ela mexe na oxigenação da água, o que é melhor para predadores, mas não faz diferença para a tilápia. O segundo ponto é o poder da influência da pressão atmosférica no nível dos rios e das represas. Como a gente falou um pouco antes aqui, ela pode fazer com que o nível do rio suba ou diminua. E a gente precisa analisar isso com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque essa influência não é grande o suficiente para causar grande diferença para a tilápia. A diferença de nível do rio ou da represa causada pela pressão atmosférica vai causar uma mudança para pequenos peixes, para lambaris, para filhotes de tilápia, filhotes de outros peixes, para as tilápias maiores. Em si, a diferença do nível é muito pequena para chegar a influenciar. É óbvio que uma subida muito grande de nível ou uma descida muito grande de nível vai influenciar diretamente na tilápia, porque essas mudanças bruscas fazem com que a tilápia pare de comer. Mas essa mudança muito grande de nível nunca vai ser causada pela pressão atmosférica, ela pode ser causada por um volume maior de chuvas, por exemplo. A pressão atmosférica, ela sobe muito pouco o nível, causando mudança apenas para peixes menores. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto também, que é a movimentação das águas causada pela pressão atmosférica. A pressão atmosférica alta causa uma grande movimentação nas águas. Isso vai interferir diretamente nas espécies que atacam na superfície e também nas espécies que ficam em locais mais rasos. Ou seja, tilápias menores que ficam em locais mais rasos geralmente, ou que ficam atacando na superfície ali, vão ser prejudicadas pela pressão mais alta, elas vão ter confusão ali para atacar. E nesse caso de uma pressão mais alta, para pegar tilápias maiores, talvez seja legal você ir para um local mais fundo, porque as tilápias vão descer, uma vez que a movimentação das águas causadas pela pressão atmosférica mais alta acontece apenas na parte de cima da água. A parte de baixo da água continua calma e tranquila. E você deve saber que a tilápia gosta de locais calmos e tranquilos. Então as tilápias maiores, numa pressão atmosférica maior, mais elevada, elas vão estar em locais um pouco mais fundos. São esses locais que você deve buscar essas tilápias. Já os dias com a pressão atmosférica mais baixa tendem a deixar a água um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, porque a pressão atmosférica mais baixa também deixa o clima mais estável e faz com que você tenha menos vento na pescaria. Claro que tudo isso tranquiliza mais a água. Naturalmente é melhor para a pescaria de tilápia, porque vai ter mais ações até um pouco mais para cima ali. Porém as tilápias menores vão atacar muito mais, e uma coisa muito importante de você observar: quando a pressão atmosférica está mais baixa e a água está mais tranquila, fica muito mais fácil da tilápia notar a tua presença na beira do barranco, não só pela vibração causada na água conforme você pisa ali no barranco, mas também porque a água parada ela fica mais limpinha ali, fica mais fácil do peixe notar a tua presença. Então em dias com pressão atmosférica mais baixa, é muito importante você evitar ser notado. Toma mais cuidado ainda na tua pescaria, que isso pode garantir você de ter um melhor resultado. Isso também nos leva ao nosso quarto ponto, mas eu acabei de lembrar aqui que a gente vai ter um quinto ponto, um ponto bônus aí, que vai explicar para você a mentira que foi contada pra gente sobre a pressão atmosférica. Então agora a gente vai para o quarto ponto e vai ter um quinto ponto importante sobre a pressão atmosférica no final, para você saber também. Então já ficou claro que a pressão atmosférica alta tem um efeito nas tilápias e a pressão atmosférica baixa tem outro efeito nas tilápias. No quinto ponto, no próximo ponto, eu vou revelar qual é melhor para pescaria de tilápia. Porém, o quarto ponto é o seguinte: a variação muito grande de pressão atmosférica interfere diretamente na pescaria de tilápia. Se tiver variando muito a pressão atmosférica, vai acabar com a tua pescaria. Vamos lá para entender sobre isso.
Pressão atmosférica é medida normalmente pelo milibar. Você vai medir ela por milibar. Para saber a pressão atmosférica, para acompanhar a pressão atmosférica, você pode usar um barômetro que você pode fazer diretamente na tua casa. Eu vou trazer aqui no Pesca e Prosa um vídeo passo a passo de como fazer um barômetro caseiro, para você poder fazer na sua casa e acompanhar a pressão atmosférica. Se você não quer perder esse vídeo de jeito nenhum, lembra de vir aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Você tem que estar inscrito no canal. E se você já é inscrito, clica no sininho do lado e ativa as notificações. Porque quando eu trazer o vídeo ensinando você como fazer o barômetro na tua casa, aí você vai ser avisado e não vai perder esse vídeo, entendeu? Então você tem que estar inscrito aqui no canal. Uma outra maneira de você poder acompanhar a pressão atmosférica para entender se está variando muito, é você baixando um aplicativo de clima no teu celular. Um AccuWeather, um Clima Tempo. Esses aplicativos eles servem para você acompanhar a pressão atmosférica. Você vai procurar lá nas informações e vai procurar onde está escrito MBAR, que é relacionado a milibar. Se a pressão atmosférica variar acima de 6 milibares, acima de 3 milibares, acima de 4 milibares, quanto mais ela variar, pior vai ser a pescaria de tilápia, porque uma variação muito grande, lembra que eu falei aqui no vídeo? Conforme acontece qualquer mudança brusca no clima, na água, no ambiente, a tilápia para de comer até ela entender o que aconteceu nessa mudança. Então a variação de pressão é o que você tem que tomar muito cuidado, porque interfere demais negativamente na pescaria de tilápia. E finalmente a gente chegou no quinto ponto, é hora de descobrir qual pressão é melhor para tilápia e a grande mentira que foi contada pra gente. Mas eu ainda separei para você no final desse vídeo uma dica fatal que vem acompanhada de um presente que eu vou dar para você. Então fica até o final para você pegar o teu presente aqui nesse vídeo, hein? É o seguinte, durante muito tempo foi se falado que a melhor pressão para fazer pescaria de tilápia é uma pressão alta. E isso na verdade é uma mentira. Eu tô surpreso, eu tenho certeza que você deve estar muito surpreso também. Depois de muita análise aprofundada do tema, de entender tudo que a pressão alta e baixa pode causar, descobriu-se que a pressão atmosférica mais baixa é melhor para pescaria de tilápias maiores. Antes de eu te dar o presente e a dica fatal do final, eu quero saber se você já sabia disso ou se você não sabia. Então vai lá embaixo agora, pausa o vídeo e comenta que eu quero saber se você sabia ou não sabia e se esse vídeo serviu para você. Compartilha, manda esse vídeo para frente aí para teus amigos. Agora é o seguinte, a dica fatal, a dica final que eu tenho para você nesse vídeo é que além da pressão atmosférica influenciar muito na pescaria, existe também a influência da lua. A lua influencia na pescaria. Você quer saber todos os detalhes sobre essa influência? Eu vou te dar também o calendário de pesca. Pronto, o teu presente é o calendário de pesca. Você quer pegar o calendário de pesca e quer saber a influência da lua na pescaria? Então clica aqui, ó. Vai lá agora ver esse vídeo que você vai saber a influência da lua na pescaria e vai pegar o teu presente de graça, que é o calendário de pesca. Tô te aguardando agora lá nesse vídeo. Clica, bora! Até a próxima!